Olá, 6 teólogos protestantes do século XX ou XXI que não sejam luteranos, 6 mais 1. Não são os melhores, eu não acho que teologia crie uma escala assim que eu possa dizer este é maior do que aquele, este é melhor, qual o maior teólogo do Brasil, qual o melhor teólogo europeu vivo. Eu acho isso uma bobagem, assim, teologia não cria essa gradação. São teólogos, então, que eu menciono, que me impactaram. Não são os que mais me influenciaram necessariamente, mas de alguma forma me influenciaram e que me impactaram, assim, que me fizeram parar e, em algum momento na leitura, me espantar, assim, né, com sua capacidade. Embora eu não concorde com tudo no caso de todos, né, mas vamos explicar isso ao longo da lista. O primeiro que eu menciono falecido já, reformado, suíço. Você já sabe quem que é, né? Calbart. Por quê? Embora Calbart tenha umas ideias que me pareçam assim, um pouco apressadas, estranhas, mesmo em alguns casos, quando eu pensava assim, não concordo mesmo com essa conclusão, eu admirava a argumentação, a capacidade do Calbart de construir uma argumentação com sua escrita é impressionante. E em algum momento você pensa assim, ele está me conduzindo com certo suspense, eu estou vendo para onde que ele vai me levar, mas de repente ele faz uma mudança assim, sabe? Bem inteligente, bem sagaz mesmo. Então Calbart entra na lista também por causa do peso que ele tem na história da teologia do século XX, da importância que ele tem para a teologia bíblica, inclusive. Não vejo como deixar Calbart do lado de fora. Calbart da dogmática, óbvio, me agrada mais do que o Calbart da primeira fase, lá do começo do século XX, e eu acho que ali tem muita coisa que é aproveitável. O volume 1 da dogmática do Calbart acho que é bem divertido, assim, faz pensar muita coisa, dialoga com teólogos de várias tradições, e eu acho isso muito legal. Tá? Calbart entra na lista sim. Uma vez eu estava num evento em Roraima, e uma pessoa da Assembleia de Deus, quando eu citei Calbart, né, para mostrar talvez algo de hermenêutica, me parece, essa pessoa disse assim, mas Calbart não era ortodoxo. Não era ortodoxo. A primeira coisa que eu pensei assim, nossa, o que é um ortodoxo? Assim, o que é a ortodoxia entre nós aqui, né, entre um assembleiano e um luterano? Nós não temos também uma ortodoxia comum. Mas tudo bem, estamos pensando em ortodoxo no sentido de que ele é um sujeito que lê a Bíblia de forma conservadora. Não é. Não é. Mas eu não vou fazer aqui, né, isso é importante, uma peneira, né, passar numa peneira assim, para ver quem passa como um herói conservador da teologia para poder entrar naqueles que eu admiro, ou que me influenciaram, ou que eu julgo dignos de serem lidos. Eu não vou perguntar para cada um deles assim, você acredita que Jonas ficou 3 dias literalmente no ventre de uma baleia, do que quer que seja, né, de um grande peixe? E se a pessoa disser assim, bom, na verdade, então não quero nunca mais ler nada da sua obra, né? Não me interessa mais o que você escreveu, porque você não é exatamente conservador, não passa no crivo. Não, eu não faço isso. Eu acho que aqui tem gente que é muito mais progressista do que eu gostaria que fosse, mas que eu não nego que produziu algo muito bom. E também tem gente conservadora que eu vou dizer assim, olha, os não conservadores também deveriam ler isso aqui. Eu não posso também fazer o contrário, né? O sujeito que é progressista lá, aí eu só leio os progressistas. E eu fico me alimentando só disso, né? Porque isso eu concordo sempre, então é bom eu ler isso que eu concordo. Né? Aí o sujeito faz uma frase lá que de teológica não tem nada e a pessoa, nossa, que baita teólogo, só porque concorda com você no seu ponto de vista. Né? Sobre sociedade, né? Nem sobre teologia muitas vezes, mas não, número 1, Calbart. Número 2, também reformado, agora não suíço, alemão, Jürgen Moltmann, vivo ainda, né, até a segunda ordem, vivo ainda, ancião, que passou por uma experiência de vida assim, muito complicada, né, viveu a guerra de forma muito próxima, esteve prisioneiro de guerra, e no meio de tudo isso a palavra pôde fazer com que ele fosse um sujeito que pensava e que ensinava sobre a esperança, né, a esperança de forma que
o olhar para o devir, o olhar para o escatológico, não fizesse com que a gente vivesse sem olhar para o nosso tempo, né? Fizesse a gente viver olhando para o nosso tempo e vivendo esperança hoje, de uma forma muito mais concreta. Eu acho que o Moltmann é considerável, ele também faz a gente respirar um pouco diferente, ele tem que estar nessa lista. Embora, óbvio, no mesmo caso, não concordo com tudo. Eu não estou fazendo uma lista de gente que eu chamaria para ser pastor da minha família, para ser pastor da minha vida, né? Não é uma lista de pastores que eu gostaria de ter, é uma lista de teólogos que eu acho interessante ler e valorizo. O terceiro da lista, eu achava que era reformado, hoje eu não tenho tanta certeza, né? Ele teve uma origem pentecostal, me surpreendeu isso. O pai dele foi ministro pentecostal, foi aluno do Moltmann, talvez por isso eu pense nele como reformado, porque ele tem sim muita influência reformada, né? Que é o vivo, mais jovem do que os outros, que da lista me parece, atuante nos Estados Unidos, embora seja croata. Tu sabe quem é, né? Miroslav Volf. Eu coloco Miroslav Volf aqui porque eu acho que ele nos desafia como um teólogo cristão hoje, com uma capacidade muito grande de dialogar com o mundo contemporâneo, de dialogar não de forma subserviente, assim, né? Eu vou abraçar todo o pensamento atual sobre identidade. Não, eu vou pensar diferente sobre identidade, não de uma forma simplista, como se pensou durante muito tempo, mas não também concordando com tudo que vem sendo desenvolvido. Como que a gente, como cristão, pode pensar isso hoje, né, a partir do nosso tempo, dos nossos problemas? Eu acho que ele fez isso com muita capacidade, né? Pelo menos é instigante, né, a leitura das suas propostas. Além de que suas palestras assim são muito interessantes também. Ele é uma pessoa bem-humorada e muito, muito capaz, né? O Miroslav Volf entra nessa lista aqui. O número 4, lembrando que não é uma ordem de melhor para pior, nem o contrário, eu coloquei um que agrada mais gente mais conservadora, mas que eu acho que deveria ser lido por gente que é mais progressista também, que é o Kevin Vanhoozer. Por quê? Né? Que é do Reino Unido também, nada de lugar espetacular, nossa, vem lá do Nepal, não, é do Reino Unido, mas que eu acho que contribuiu bastante para a hermenêutica, para pensar a hermenêutica hoje e para pensar a vida prática da igreja também, né? Para pensar a vida de pastor também. Então eu acho que o Kevin Vanhoozer merece estar aqui, né? Produziu até aqui de forma consistente e incansável. Eu li coisa do Vanhoozer que me fez parar assim e pensar, olha, que bom que alguém escreveu isso, né? Que bom que alguém pensou isso. Embora eu não concorde assim também, né? Mesmo com as questões de hermenêutica, com tudo que ele propõe. Em algum momento eu até eu penso em ser até um pouquinho menos conservador que ele em algum assunto, não estou falando de temas de interpretação, mas no entendimento da interpretação, né? O número 5 é um metodista, acho que é o único metodista da lista, e o único latino-americano, coincidentemente, que é o Pablo Ardiñac, né, que é um argentino muito capaz, sujeito dedicado mais à teologia do Antigo Testamento, mas que também consegue falar sobre a igreja hoje, tem a sua preocupação sobre a igreja hoje também. É um sujeito que escreve que, na América Latina, eu acho isso interessante, né? Um sujeito latino-americano, que não é um conservador, e que escreve assim, olha, a grande contribuição que a igreja pode fazer para a América Latina hoje é ser aquilo que só ela pode ser, igreja. Isso a gente precisa ouvir, né? Às vezes há uma tentação de que a igreja se torne quase uma ONG, né? Uma ONG, para agradar o mundo lá fora, né? Para ser admirada, para dizer assim, eu sei que vocês não gostam tanto da igreja, mas olha o que ela faz de bonito para a sociedade, e algo que não é específico da igreja, algo que outras organizações podem fazer. E ele vai dizer, não, a igreja precisa ser igreja, assim ela abençoa
à sociedade. Eu acho que nisso tem uma verdade muito grande, né? E fora que, né, o trabalho do Pablo Aniak, embora eu não concorde, né, não vá ler como ele as escrituras e tal, é um trabalho de qualidade considerável, feito por um latino-americano, pensando hoje ainda, né? Então eu considero nessa lista sim. E o último, número 6, tem mais um ainda, né? Mas mais um sempre vai ser deslocado um pouquinho, mas o número 6 é um sujeito de origem presbiteriana, mas que vai acabar sendo um bispo, né? O que é muito curioso, um bispo na Índia, que é o Leslie Newbigin. Leslie Newbigin. Por quê? Porque também, né, eu acho que antes do Miroslav Volf, ele também conseguiu perceber coisas do tempo dele, né, no século XX, dialogar com o seu tempo, alertar sobre que caminho a realidade estava tomando e como que a igreja podia pensar-se nesse caminho, repensar o seu lugar, porque é um lugar diferente daquele que ela teve em outros tempos, né? A sua experiência na Índia contribuiu muito para isso, e o Leslie Newbigin escreveu coisas que eu li e tive que parar assim, e pensar um pouco, que me causaram alguns momentos especiais de reflexão. Leslie Newbigin, então, entra nessa lista também, né? Então, deixa eu ver aqui. Calbart, Jürgen Moltmann, suíço, um alemão. Miroslav Volf, não falei, né? Ele é croata, mas trabalha hoje nos Estados Unidos, o Miroslav Volf, e foi aluno do Moltmann, coincidentemente. Kevin Van Hooser, Reino Unido. Pablo Aniak, um argentino. E o Leslie Newbigin, também Reino Unido, né? Embora uma vivência na Índia muito grande. O mais um, né? Esses são 6. O mais um é um francês, não é um teólogo, mas contribuiu para a teologia porque trabalhou muito sobre hermenêutica, era protestante e também trabalhou de forma assim, mais próxima com teologia prática, embora muita gente não saiba, né? Ele ensinou pastores, pensou teologia pastoral, pensou igreja, que é o Paul Ricoeur, né? Eu acho um filósofo genial, talvez um dos maiores filósofos do século XX, talvez não, se for eu que estou dizendo, eu vou dizer, na minha opinião, um dos maiores filósofos do século XX, o meu preferido do século XX, protestante, e que deixou uma contribuição inegável, que é estudado por gente que sequer tem qualquer simpatia pela igreja cristã, qualquer simpatia pelo protestantismo, mas que precisa estudar Paul Ricoeur se quer estudar a filosofia do século XX, né? Eu acho isso muito legal. É isso, né? Acho que essa é a lista. Teria mais gente? Claro, né? Bons teólogos do século XX e XXI, a lista pode crescer muito. Eu sei que tem gente que vê essas listas, assim, quando eu faço uma lista, eu fiz um tempo atrás, veio alguém escreveu assim, até um sujeito que é um teólogo brasileiro, que lista furada, não tem latino-americano, aqui tem um por coincidência, mas pelo trabalho, né? Eu não li tantos latino-americanos assim, alguns poderiam entrar, alguns que até surpreenderiam, mas eu não quero colocar alguém aqui só para cumprir a tarefa de colocar latino-americano. Eu sei que para alguns, por exemplo, eu deveria colocar o René Padilla, então. Não digo que não seja considerável, né? Mesmo eu discordando do rumo que ele toma, de propostas, algumas propostas, tem coisa que eu li dele que foi muito boa, mas não chega a entrar na lista, então não entra, tá? E também lembrando, eu excluí a possibilidade de colocar qualquer luterano. Essa é a minha lista, essa é a minha experiência de leitura. Aí tem gente que vai falar assim, mas você devia ler os latino-americanos, tudo bem. Aí tem gente lendo só latino-americano e pensando só de um jeito, né? Só de uma perspectiva teológica que também não é a minha, embora eu possa dialogar com ela, e que não me interessa ser exclusivo assim, né? Mulheres, né? Faltou mulher, não tem nenhuma mulher aqui. Mas, de novo, né? Eu poderia colocar alguma para agradar? Poderia. E se eu fosse colocar, eu colocava talvez a Fiorenza Flüster, né? Vou colocar uma, coloco ela. Mas, de novo, né? Eu acho que não é só uma culpa minha como leitor, que pode ser também, né? Por ter lido menos teologia feita por mulher até aqui, mas o fato nós temos menos volume de teologia produzida no século XX, especialmente por mulheres. E temos muito no século XX ainda
uma teologia produzida por mulheres, mas de um nicho, né, sobre um assunto específico que é a teologia feminista e que é a teologia de gênero, que não é a minha área, que não é a minha área de interesse. Eu acho que daqui a 15 anos vai ser muito mais fácil fazer uma lista assim e naturalmente aparecerem mulheres. Por quê? Porque hoje nós temos muito mais produção teológica de mulher que não é de nicho, que não é específica sobre um assunto, para quem dialoga com esse assunto específico, que é a teologia bíblica, por exemplo. Né? Hoje você tem mulheres até relativamente jovens produzindo teologia bíblica no mundo inteiro. Isso eu acho que vai mudar o cenário, então, daqui a 20 anos. Se eu fizer uma lista de 10 do século XXI, por exemplo, e não aparecer nenhuma mulher, aí você poderá reclamar comigo, eu acho. Por enquanto, não. Mas tem mulheres assim que são notáveis, né? Se eu for falar de teologia do Novo Testamento e não citar a Paula Fredriksen, né? É assim o sobrenome dela, pronuncia, não sei. Mas tem que mencionar. Se eu fosse falar uma lista de teólogos do Novo Testamento do século XXI, ela entraria. Por quê? Porque ela trabalha com esse assunto, né? E esse assunto de uma forma muito, muito capaz, embora eu não concorde, mas muito capaz, muito sagaz, muito pertinente. E nesse caso, por exemplo, né, eu entendo que ela não é nem um pouco melhor do que outros homens que estão trabalhando no assunto. Não é nem um pouco menos capaz que N.T. Wright, por exemplo. Não acho que seja, nem um pouco menos capaz. Então ela seria tão mencionável quanto. Mas percebe isso? Né? Eu não vejo isso acontecendo tanto no século XX. Tá? Essa é a minha questão. É isso, né? Essa é a minha lista humilde. O que você pensa? O que você faria com essa lista? Teria muitas mulheres na sua lista? Teria muitos latino-americanos? Você não aceitaria colocar nenhum europeu? Como é que seria isso, né? Curiosamente, na minha lista, só uma curiosidade, né? Não tem nenhum americano, na verdade. Tem um que trabalha nos Estados Unidos, mas não é norte-americano. Olha só. Mas isso foi totalmente inesperado, não planejei isso, né? Eu fui pensando nos nomes e veio o que veio. Como é que seria a sua lista? Se você não é luterano, você pode colocar luterano na sua lista. É uma lista que exclui a sua tradição. Se você é luterano, como seria essa sua lista sem nenhum luterano? Se você é reformado, não coloque nenhum reformado. Né? Pense aí, o que você acha de teólogos protestantes de outras tradições que entrariam numa lista assim para você? E comenta aí. Bênção de Deus. Sim, século XX e XXI. Não pode entrar pessoal da Reforma, tá? Não pode entrar pessoal da Reforma. Bênção de Deus e até a próxima.